Hoje você vai entender por que esse personagem sobrevive há quase um século, o que ele revela sobre a mente humana e por que, quanto mais cínico o mundo se torna, mais desconfortável é ignorá-lo. Porque Superman nunca foi apenas sobre força. Volte para os anos de 1930. O mundo estava quebrado, crise econômica devastando famílias, regimes autoritários crescendo nas sombras, a guerra já se aproximando no horizonte. O medo não era teoria, ele sentava à mesa de jantar. E é exatamente nesse cenário que surge uma ideia quase provocativa: um homem invencível que escolhe ser gentil. Perceba o que realmente importa aqui. Não é o poder, é a escolha. Porque o cérebro humano não reage ao quão forte alguém é. Ele reage ao que alguém decide fazer com a própria força. E quando a expectativa é quebrada, nossas certezas desaparecem. Talvez o Superman nunca tenha sido só um herói. Talvez ele seja um espelho. E espelhos têm o péssimo hábito de nos mostrar exatamente quem nós somos. A verdade é simples. Só um mundo em crise precisa tanto acreditar que poder e bondade ainda podem coexistir. Que tipo de mundo precisou criar o Superman? O que acontece quando a humanidade começa a perder a fé em si mesma? Vivemos numa era que aprendeu a desconstruir heróis. Virtudes foram relativizadas. E esperança lentamente virou sinônimo de ingenuidade. Mas essa desconfiança não nasceu ontem. Para entender por que a ideia de um homem incorruptível ainda nos persegue, precisamos voltar para o momento exato em que o mundo começou a duvidar de si mesmo. Há épocas em que o medo deixa de ser apenas sentimento. Ele vira clima, vira sistema, vira horizonte. O mundo ainda carregava as cicatrizes abertas da Primeira Guerra. A Grande Depressão esmagava famílias. Filas por pão cortavam as cidades como feridas expostas. O desemprego não roubava só dinheiro, roubava identidade. Na Europa, regimes autoritários cresciam como sombras ganhando força. O fascismo marchava, a guerra respirava ao fundo, esperando sua vez. Era um mundo à beira do colapso. E quando a realidade começa a ruir, a imaginação reage. Dois jovens filhos de imigrantes judeus observam esse cenário e fazem algo radical. Eles não criam um justiceiro sombrio, não criam o homem consumido pela vingança, não criam alguém quebrado pelo trauma. Eles criam alguém que escolhe ser bom. E nesse momento, algo muda. Porque não era escapismo, era antídoto. Quando tudo parecia frágil, ele era invulnerável. Quando tudo parecia injusto, ele era justo. Quando o poder parecia sempre corromper, ele provava que o poder podia servir. Mas existe uma camada ainda mais profunda nesse nascimento. Superman não surge apenas forte, ele surge estrangeiro, último filho de um mundo condenado, um bebê lançado ao desconhecido, alguém que poderia dominar, mas escolhe pertencer. Esse não é só o mito do herói, é o mito do forasteiro que chega como algo extraordinário e decide usar essa diferença para proteger a terra que o acolheu. O arquétipo é antigo, muito mais antigo que os quadrinhos, e é por isso que ele não desaparece. Porque, se fosse apenas o produto de 1938, teria morrido lá mesmo. Mas ele continua voltando, atravessa guerras, crises, colapsos culturais. Ele sempre retorna. E o que significa quando um símbolo se recusa a morrer? Para responder isso, precisamos sair da história e mergulhar onde esses símbolos realmente vivem, no inconsciente coletivo. Superman, o arquétipo universal. Porque o Superman atravessa gerações, enquanto outros heróis envelhecem com sua época. Existe um detalhe estranho na história dos heróis. Alguns envelhecem com a própria época, outros simplesmente não vão embora. Uniformes mudam, tons ficam mais sombrios, o mundo muda, mas certas figuras continuam voltando, geração após geração, como se estivessem presas a algo mais profundo que a cultura do momento.
Superman é uma delas. E isso levanta uma pergunta incômoda. Por que ele atravessa décadas, enquanto todos os outros ficam presos ao tempo em que nasceram? Porque há personagens que pertencem ao seu tempo, e há símbolos que pertencem à estrutura da alma humana. Superman nunca foi apenas uma resposta cultural. Ele funciona em outro nível, um nível onde histórias não são apenas inventadas, são reconhecidas. Na superfície, vemos o óbvio: capa, voo, força impossível. Mas quando atravessamos essa camada estética, algo muito mais antigo começa a se mover por baixo da imagem. Superman não é um arquétipo simples, ele é uma convergência, uma síntese moderna, costurada com linhas ancestrais. O Salvador, o filho que desce dos céus, o farol em meio ao caos, o justo incorruptível, não como referências conscientes, mas como padrões que a mente humana já conhece, porque arquétipos não são aprendidos, eles são ativados. Quando vemos essa figura, alguma coisa dentro de nós responde, não porque seja nova, mas porque é antiga, muito antiga. Você pode atualizar o uniforme, pode modernizar o contexto, pode escurecer o tom da narrativa, mas o núcleo permanece. Porque ele não pertence a uma década, pertence à estrutura mítica da humanidade. E aqui surge algo ainda mais singular. Muitos heróis modernos são definidos pelas próprias fraturas, pela dor que carregam, pelo conflito que os divide, pela escuridão que tentam conter. Superman não, ele representa outra coisa: integração. Não é o herói que luta para dominar a própria sombra, é o herói que já a integrou e escolheu o que fazer com a própria luz. Talvez seja por isso que ele incomode em tempos cínicos, porque enquanto o mundo se apaixona por ambiguidades morais infinitas, ele sustenta uma simplicidade ética quase desconfortável. E simplicidade, quando nasce da consciência, não é ingenuidade, é maturidade. Se Superman é de fato o herói do dia, então sua existência não fala apenas de força, fala de exposição, porque o sol não age escondido. Ele ilumina tudo, inclusive a si mesmo. E é exatamente nessa luz intensa, quase difícil de encarar, que o símbolo começa a revelar sua verdadeira complexidade. O significado de ser o herói do dia. Porque o Superman é o único grande herói que não nasce da sombra. Existe um padrão na forma como os heróis modernos nascem. A maioria começa na noite do trauma, da perda, da culpa que nunca cicatrizou. A dor costuma ser o combustível, a ferida, o ponto de partida, a sombra, a origem, mas existe uma exceção que sempre parece deslocada nesse mapa: Superman. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Porque ele não nasce do assassinato, não nasce da vingança, não nasce de um erro irreversível. Ele nasce do amor, enviado para sobreviver, criado com afeto, educado não pelo medo, mas por valores. Estamos acostumados a associar profundidade à dor, a acreditar que grandeza emocional nasce da cicatriz. Mas e se existir outro caminho? Superman sugere algo quase desconfortável para a mentalidade moderna. E se maturidade não nascer da ferida, mas da formação? Ele é o ser mais poderoso do planeta e, ainda assim, escolhe ser gentil. Não vive em guerra permanente contra si mesmo. Não precisa sufocar impulsos destrutivos a cada decisão. Não é o herói tentando conter a própria escuridão. Ele é o herói que já a integrou. E isso o coloca em uma categoria rara. Porque o verdadeiro milagre aqui não é o voo, é a constância. Não é a visão de calor, é a disciplina moral repetida, dia após dia, decisão após decisão. Ser o herói do dia significa exatamente isso: agir à vista de todos, sem se esconder, sem operar nas sombras, sem depender da ambiguidade para funcionar. Enquanto muitos heróis fascinam por suas rachaduras, Superman fascina por algo muito mais difícil de sustentar: completude. Ele é o arquétipo do poder que não precisa provar nada. E talvez seja justamente por isso que ele continua desconcertante.
Porque o mundo entende fúria, entende vingança, entende heróis quebrados, mas ainda estranha a força que escolhe servir. E toda vez que esse símbolo aparece, ele condensa essa ideia em uma única imagem. Não apenas na origem, não apenas nas escolhas, mas no emblema que ele carrega no peito. Um símbolo que atravessou décadas, mudou de forma, mudou de traço, mas nunca perdeu o significado. E para entender completamente o homem, precisamos primeiro decifrar o símbolo, porque é ali que o mito deixa de ser história e se torna linguagem pura. O que o S realmente significa? O que significa carregar o Sol no próprio peito? Desde o início, existe algo diferente nele. Ele não nasce da sombra, ele nasce da luz. Mas toda luz precisa de um centro, de um eixo visível, de um símbolo que declare ao mundo e ao próprio portador quem ele escolheu ser. E é aí que o olhar inevitavelmente converge para o peito. O S nunca foi apenas uma letra costurada em tecido. É escudo, é brasão, é o legado vivo da casa de El. Quando esse emblema corta o céu azul, não estamos vendo só identidade, estamos vendo uma afirmação. Em algumas versões das HQs, traduzem como esperança, mas simbolicamente, ele sempre foi maior que qualquer tradução. Porque Superman não é apenas movido pelo Sol, ele é estruturado por ele. E no vocabulário universal dos símbolos, o Sol nunca significou apenas luz física. Significa vida, consciência, ordem surgindo do caos, o centro organizador da psique, aquilo que Jung chamaria de self. E observe onde esse símbolo repousa, não nas costas, não escondido, não protegido por camadas, no centro do peito. Como se a identidade estivesse deliberadamente exposta ao mundo. Aqui não existe máscara, existe declaração. Agora repare na forma. Não é lâmina, não é espada, não é raio. É escudo. E isso muda completamente a natureza do herói. Um escudo não existe para ferir, existe para proteger. Enquanto muitos heróis modernos se tornaram instrumentos de punição, sombras reagindo a sombras, Superman se apresenta como guardião. Ele não chega para dominar, chega para sustentar, não impõe medo, preserva a vida. Em um imaginário saturado por vigilantes sombrios e anti-heróis cínicos, isso soa quase subversivo. Bondade sem ironia, força sem brutalidade, poder sem fome de controle. O S não representa supremacia, representa escolha. A escolha diária de servir, de ser o farol quando tudo ao redor é noite, de permanecer luz quando o ambiente prefere a escuridão. E então, a pergunta retorna, mais profunda do que antes. O mundo ainda acredita em bondade absoluta? Porque Superman nunca foi só um personagem. Ele funciona como um teste moral coletivo. Se ainda o admiramos, é porque alguma parte de nós ainda deseja que a luz seja inteira. Mas nenhum símbolo de luz tem peso real sem risco. Nenhum sol brilha sem a possibilidade de eclipse. É sob a ameaça que a essência se revela. E é quando até o invulnerável pode ser ferido que o mito deixa de ser distante e começa a se tornar humano. Até o sol pode ser obscurecido. E é na sombra que se aproxima da luz que descobrimos o que realmente a sustenta. Existe uma força capaz de fazer até um deus sangrar. E quando ela entra em cena, não testa apenas o corpo do herói, testa o significado do próprio símbolo. Quando até o brilho mais intenso pode ser ofuscado. O que significa quando o ser mais poderoso do mundo pode ser destruído por um fragmento do próprio passado? Durante décadas, aprendemos a enxergá-lo como invencível. Balas ricocheteiam, prédios desabam, planetas entram em rota de colisão e ele permanece. Até que surge algo pequeno, verde, silencioso, brilhando como uma cicatriz mineral. A Kryptonita não é apenas uma rocha, não é apenas um mecanismo de roteiro, é um símbolo. Krypton não é só um planeta perdido, é a origem que não pode ser salva.
O lar que explodiu antes que ele pudesse escolher. É o trauma fundacional de Kal-El. E a Kryptonita é o que restou dessa catástrofe. O passado radioativo, o passado que adoece, o passado que retorna. O Superman é alimentado pelo Sol, mas simbolicamente, o Sol aqui não é só uma estrela. Ele funciona como um arquétipo da consciência, da identidade que foi construída com intenção, da força que nasce daquilo que ele escolheu ser. O Sol representa a versão de si mesmo que Clark abraçou. Só que existe um paradoxo no coração dessa história, porque ao mesmo tempo que ele é fortalecido por quem decidiu se tornar, ele também é enfraquecido por aquilo que jamais pôde escolher, a sua própria origem. E é exatamente nessa tensão que o verdadeiro drama do Superman começa a respirar. E isso é profundamente humano. Somos fortalecidos pelo que escolhemos ser e fragilizados pelo que ainda não resolvemos. A Kryptonita não é só fraqueza física, é memória que dói, é herança que pesa, é ausência que nunca cicatriza por completo. Por mais que evoluamos, por mais que brilhemos, sempre existe um fragmento da nossa história capaz de nos desmontar. E essa limitação é essencial. Imagine o Superman sem fraqueza, sem risco, sem possibilidade de queda. Ele deixaria de ser herói e se tornaria absoluto. E o absoluto, quando não encontra resistência, escorrega para a tirania. A Kryptonita impede isso. Ela é o limite que preserva a moral. Sem vulnerabilidade, não há empatia. Sem possibilidade de dor, não existe escolha ética real. Quando Lex Luthor ergue um fragmento verde diante dele, não é só o corpo que cede, é a lembrança de que ele também perdeu tudo, que também foi uma criança lançada ao desconhecido, que também carrega ausência. A Kryptonita humaniza o Deus. Ela puxa o símbolo do céu para o chão, revela a rachadura, e talvez seja justamente essa rachadura que nos permite reconhecê-lo. Porque ninguém se identifica com o invulnerável absoluto, mas todos compreendem o peso do passado. E ainda assim, existe uma vulnerabilidade mais profunda que qualquer mineral, uma fragilidade que não atinge o corpo, mas o centro da identidade. Porque se a Kryptonita ameaça sua biologia, existe algo que ameaça quem ele é. Entre Krypton e Kansas, entre Kal-El e Clark Kent, entre o Deus Solar e o filho adotivo da Terra. É ali que a luz encontra sua tensão mais delicada, porque não é apenas o corpo que pode ser ferido, é o próprio sentido de pertencimento. Clark é uma máscara ou é o verdadeiro centro? Quem é o verdadeiro eu? O homem comum ou o Deus que voa? Essa pergunta sempre esteve ali, pairando entre o sussurro do vento e o rasgar dos céus. Quando ele tira os óculos, está revelando quem é, ou quando os coloca, está escolhendo quem decide ser. À primeira vista, Clark Kent parece apenas um disfarce. Postura curvada, voz contida, gestos cuidadosamente reduzidos. O repórter tímido do Planeta Diário. Mas, psicologicamente, Clark não é uma mentira. No vocabulário de Jung, ele é a persona. A identidade social que permite a convivência. A forma adaptativa que torna possível viver entre outros humanos. Só que aqui mora o detalhe que muda todo o jogo. Superman também é persona. Clark representa a humanidade aprendida. Superman representa o potencial absoluto. Um caminha entre nós, o outro paira acima. Mas o verdadeiro centro nunca esteve na escolha entre um e outro, sempre esteve na integração. O conflito nunca foi qual deles é real. O conflito sempre foi equilíbrio entre Smallville e Metrópolis, entre a fazenda silenciosa e o arranha-céu reluzente, entre o afeto íntimo e a responsabilidade planetária. Ele deseja pertencer, mas nunca pôde ser apenas humano. E ainda assim, ele escolhe se aproximar da humanidade todos os dias. Essa diferença é microscópica e devastadoramente importante. Ele poderia se retirar, poderia permanecer na fortaleza da solidão, cristal, gelo, ecos de um mundo que não existe mais. Ali seria apenas Kal-El, mas ele volta.
volta para o ruído da cidade, para a redação caótica, para o café compartilhado, para as conversas pequenas que mantêm o mundo grande de pé. Clark não é fraqueza, Clark é âncora. É o peso invisível que mantém o Sol ligado à Terra. Sem Clark, Superman se tornaria distante demais, divino demais, frio demais. Clark é o lembrete de que o poder só tem sentido quando existe proximidade. Ele não usa a humanidade como fachada, ele escolhe a humanidade como casa. E é aqui que a camada mais profunda começa a emergir. O verdadeiro centro de Superman não é kryptoniano, é ético. Ele poderia se definir como um alienígena superior, mas escolhe se definir como filho da Terra. Essa escolha diária é mais extraordinária que qualquer voo. Integrar duas naturezas, céu e chão, extraordinário e comum. É uma das tarefas mais difíceis da psique humana. Superman não vive dividido, ele vive integrado. E talvez seja exatamente por isso que ele continua a nos inquietar. Porque todos nós carregamos essa mesma tensão. Quem somos no mundo, quem somos por dentro, o que mostramos e o que escondemos. Ele resolve essa equação não escolhendo um lado, mas fundindo ambos. Mas toda identidade luminosa projeta sombra, e quanto mais integrado é o herói, mais precisa se tornar a força que o confronta. Se ele é a síntese entre poder e compaixão, o que vem a seguir não será apenas um inimigo físico, será uma oposição de ideias, de divisão de mundo, de filosofia. Uma mente que olha para o mesmo poder e chega à conclusão oposta, porque todo sol, inevitavelmente, revela seus contornos na escuridão que ousa desafiá-lo. Quem são as sombras do Superman? O que acontece quando o poder encontra a inveja, a tirania ou o caos absoluto? Toda luz projeta sombra, e quanto mais intensa é a luz, mais nítida se torna a escuridão que ela desenha ao redor. Se Superman encarna o poder sob domínio, a força guiada por compaixão, a esperança que escolhe existir, então suas sombras nunca foram apenas inimigos. São possibilidades que tomaram forma. Jung chamava de sombra tudo aquilo que a psique se recusa a integrar. Nos mitos, a sombra não permanece abstrata, ela ganha rosto, ganha voz, ganha punhos. E no universo de Superman, essa escuridão se organiza em três forças fundamentais, três confrontos que não testam apenas seu corpo, mas o próprio significado daquilo que ele representa. Lex Luthor. Luthor é talvez o adversário mais preocupante justamente porque é humano. Nenhum acidente cósmico, nenhuma mutação improvável, nenhum planeta destruído. Apenas intelecto, ambição e orgulho em ebulição. Ele encarna a inveja que se veste de racionalidade, o ressentimento diante do extraordinário, a recusa visceral de aceitar que alguém possa possuir poder absoluto e ainda assim escolher o bem. Para Luthor, Superman não é perigoso por ser mau. Ele é perigoso porque sugere que o cinismo pode estar errado. Na mente de Luthor, todo poder corrompe. Se ainda não corrompeu, é apenas uma questão de tempo. Sua guerra nunca foi apenas estratégica, é filosófica. Ele precisa provar para o mundo e para si mesmo que a pureza moral é uma ilusão confortável. No fundo, o que o perturba não é a força do Superman, é sua escolha. Luthor é a voz moderna que olha para o céu e não vê esperança, vê uma ameaça esperando a hora certa. É a suspeita permanente de que ninguém pode ser tão íntegro assim. General Zod. Se Luthor representa o ressentimento humano, Zod é o espelho distorcido, mesmo planeta, mesma herança, mesmo potencial devastador, mas sem a mesma decisão. Zod personifica o desvio imposto, a crença de que superioridade legitima domínio. Para ele, governar não é tirania, é consequência natural da força. Ele carrega a lógica militar de Krypton, ordem pela imposição, estabilidade pela submissão. Onde Superman enxerga humanidade, Zod enxerga fraqueza estrutural. Zod é a pergunta que ecoa por baixo de toda a mitologia. E se Kal-El tivesse escolhido supremacia? E se tivesse abraçado apenas sua origem kryptoniana, rejeitando a formação humana que o moldou?
Derrotá-lo nunca é só vencer uma batalha física, é reafirmar uma tese moral. Identidade não é destino, herança não é sentença. E poder sem compaixão continua sendo tirania, mesmo quando se disfarça de ordem. Apocalipse. Mas existe uma sombra que não discute ideias. Apocalipse não inveja, não argumenta, não governa. Ele colapsa tudo o que encontra. É a força sem consciência, violência sem ideologia, caos sem narrativa. Se Luthor desafia a fé moral e Zod confronta a escolha ética, Apocalipse confronta algo ainda mais primitivo, o próprio sentido da ordem. Ele é a entropia encarnada, a tendência do universo ao desgaste, ao colapso, ao fim inevitável das estruturas. Não pode ser persuadido, não pode ser redimido, apenas enfrentado. E diante dessa força bruta que algo muda no mito. Quando o poder encontra inveja, responde com integridade. Quando encontra tirania, responde com escolha. Mas quando encontra o caos absoluto, ele sangra. Pela primeira vez, o sol vacila. O símbolo que parecia eterno revela uma fissura. E o mundo, dentro e fora da história, percebe algo desconfortável. Até a esperança pode cair. Porque nesse ponto, não é apenas um herói que está sendo testado, é a própria ideia de invencibilidade. E quando o invencível toca o chão, o silêncio que se forma pesa mais do que qualquer explosão. Porque Superman precisou morrer. O que acontece quando o símbolo da esperança sangra? Durante décadas, Superman foi o impossível, o homem que não sangra, o herói que não falha, o sol permanente pairando sobre o imaginário da cultura pop. E então, em 1992, nas páginas de A Morte do Superman, o impensável aconteceu. Não houve discurso épico, não houve despedida celestial, houve impacto, houve ossos cedendo sob pressão, houve respiração falhando no limite do impossível. Diante de Apocalipse, a força bruta sem consciência, o herói absoluto encontrou algo que nunca havia enfrentado de verdade: limite. E é nesse ponto que tudo muda. Até aquele momento, ele era invencível. E o invencível inspira admiração, mas não necessariamente conexão. Quando ele cai, algo se desloca, não apenas em seu corpo, mas na forma como o mundo passa a enxergá-lo. A morte não reduz o mito, ela o aproxima. O funeral em Metrópolis não funciona apenas como cena dramática. Funciona como um experimento coletivo. Heróis silenciam, cidadãos choram. O planeta percebe tarde demais que tratava a esperança como algo garantido. Enquanto ele voava acima das nuvens, parecia eterno. Quando ele caiu no asfalto, tornou-se insubstituível. Então surgem os substitutos nas páginas de O Reinado dos Super-Homens. Novos trajes, nova força, novas promessas, mas nenhum sustenta o mesmo peso simbólico. Porque Superman nunca foi apenas poder, foi contenção, foi escolha, foi a decisão repetida de não atravessar certas linhas, mesmo quando podia. Você pode replicar a capa, pode copiar o símbolo, mas caráter não se fabrica em laboratório narrativo. E quando ele retorna, não volta como espetáculo vazio. Volta como ciclo completo: queda, silêncio, renascimento. Ele não retorna mais forte fisicamente, retorna mais necessário simbolicamente. Agora sabemos que ele pode cair, e mesmo assim se levanta. Neste ponto, o mito sofre uma mutação. Ele deixa de ser o Deus intocável e se consolida como o arquétipo da resiliência. O sol pode se pôr, mas sua verdadeira forma sempre esteve na promessa inevitável de nascer outra vez. A morte de Superman não foi apenas um evento editorial, foi um ritual cultural, uma encenação coletiva da perda do ideal e da urgência quase instintiva de recuperá-lo. Mas existe algo ainda mais radical do que morrer e voltar. Existe uma linha, uma escolha que ele reafirma todos os dias.
um limite autoimposto que sustenta toda a sua luz. Porque poder absoluto só se torna verdadeiramente solar quando aceita se restringir, e é nessa restrição que o símbolo encontra sua forma definitiva. Porque o Superman não mata. O que morre primeiro, o vilão ou o símbolo? Existe sempre um instante, não é o impacto, não é a explosão, não é o grito que rasga o ar, é um intervalo quase imperceptível, quando tudo já desmoronou, quando a cidade virou poeira suspensa, quando o inimigo ultrapassou cada limite que parecia existir. É ali, naquele ponto microscópico entre ação e consequência, que ele poderia atravessar a linha. Bastaria apertar um pouco mais, forçar um segundo a mais, encerrar a ameaça de forma definitiva. Mas ele não aperta. E é nesse milésimo de segundo que acontece o verdadeiro milagre narrativo. Superman entende algo que poucos heróis suportam encarar. Se ele matar, o símbolo morre antes do vilão. A força nunca foi o que o transformou em esperança. Força existe em deuses, em monstros, em tiranos, em conquistadores. O que o torna singular é o limite que ele escolhe não ultrapassar. Poder absoluto sem autocontrole absoluto não é heroísmo, é dominação vestida de eficiência. Diante de figuras como o General Zod, diante de ameaça que parecem exigir uma solução final, a tentação da eficiência existe. Ele sabe disso, ele sente isso, ele sabe que poderia terminar tudo em um único gesto, mas também sabe com a clareza desconfortável de quem enxerga longe demais que pisaria exatamente na lógica que combate. Porque matar não encerraria apenas uma vida, encerraria um pacto silencioso. O S deixaria de ser farol e se tornaria julgamento. E ele não existe para ser juiz supremo, existe para ser guardião. Essa escolha não nasce de ingenuidade moral, nasce de consciência histórica. Ele entende algo que muitos personagens ignoram. O mundo não observa apenas suas vitórias, observa seus métodos. Se ele cruza essa linha, abre uma porta perigosa. Se até ele matou, então a exceção virou regra. E quando a exceção vira regra, o símbolo começa a apodrecer por dentro, devagar, quase imperceptivelmente, mas de forma irreversível. O extraordinário nele não é voar, não é mover planetas, não é enxergar através do aço, é poder esmagar o mundo e escolher sustentá-lo com cuidado. É conter a própria força quando ninguém poderia impedi-lo. É dominar o impulso antes que ele se torne destino. Esse é o verdadeiro arquétipo solar, o poder que ilumina sem consumir. Num mundo que normaliza a brutalidade como solução rápida, essa postura soa quase fora de época, quase ingênua. Mas talvez, e aqui mora a inquietação mais interessante, seja exatamente por isso que ele continue necessário. Esperança não é a ausência de violência, é a recusa consciente de se tornar aquilo que se combate. E então a pergunta se desloca. Não é mais porque ele não mata, é algo bem mais desconfortável. O que aconteceria conosco se ele matasse? Talvez a resposta revele mais sobre nós do que sobre ele. Talvez, no fundo, precisemos que essa linha permaneça intacta, porque ela nos obriga a lembrar de verdade que o mundo moderno adora esquecer. Poder não é sinônimo de razão. E é exatamente aqui que a discussão deixa de ser apenas sobre um herói e passa a ser sobre nós. Sobre por que, em uma era fascinada por anti-heróis, cinismo e ambiguidade moral, ainda retornamos quase instintivamente a um símbolo que escolhe limite quando poderia escolher supremacia. Porque talvez o que esteja realmente em jogo nunca tenha sido a força de um herói, mas o tipo de humanidade que ainda estamos tentando preservar. O mundo ainda acredita em bondade absoluta? Se o mundo se tornou cínico, por que o Superman nunca desaparece? Desde 1938, o mundo não ficou mais simples. Ele atravessou guerras mundiais, sobreviveu ao medo nuclear, assistiu a torres caírem e certezas derreterem, transformou a ironia em armadura emocional, o ceticismo em postura intelectual, a desconfiança em linguagem cotidiana.
E ainda assim, ele permanece. Uniformes mudam, traços se modernizam, roteiristas reinterpretam, diretores tentam torná-lo mais humano, mais sombrio, mais real. Mas ele não desaparece. Isso não é acidente cultural. Superman não é sustentado por moda, ele é sustentado por necessidade. Personagens seguem tendências, arquétipos sobrevivem a elas. E quanto mais o mundo mergulha na descrença, mais curioso, quase paradoxal, se torna o fato de ainda mantermos vivo um símbolo de integridade quase impossível. Existe algo compensatório acontecendo sob a superfície. Quando tudo parece relativo, cresce a fome por algo que não seja. Quando a ambiguidade domina, a mente procura um eixo. Quando o cinismo vira norma, a psique começa a buscar uma exceção. Superman funciona como esse eixo. Ele não ignora o mal, já enfrentou tiranos, colapsos morais, forças de destruição pura e até a própria morte. Ele conhece a escuridão, mas se recusa a ser moldado por ela. Nele, esperança não é ingenuidade, é decisão consciente, é olhar para o caos e recusar a lógica do caos. É reconhecer que o mundo falha repetidamente e, ainda assim, escolhe não falhar com o mundo. Estamos acostumados a repetir uma máxima quase automática: o poder corrompe. Mas a existência dele sugere uma hipótese mais incômoda. O poder revela quem você já era, quando nada mais pode contê-lo. E o que ele revela, de forma desconcertantemente estável, é compaixão sob controle. Isso incomoda o espírito da época. Vivemos fascinados pelo anti-herói, pelo quebrado, pelo moralmente ambíguo. Ele não nos intriga por ser fragmentado, ele nos destabiliza por ser inteiro. E silenciosamente nos confronta com uma pergunta que atravessa décadas sem perder força. Se você tivesse todo o poder, quem escolheria ser? Talvez seja por isso que continuamos voltando a ele, mesmo quando o discurso racional insiste que bondade absoluta é ingênua. Ainda contamos histórias onde ela vence. Ainda desenhamos aquele S como um farol contra o ruído do mundo. Sem esse símbolo, algo dentro da psique coletiva perderia a orientação. E aqui, a discussão finalmente muda de nível. Superman pode não existir como um fato físico, mas existe como imagem interna, como um sol, distante o bastante para não nos cegar, presente o bastante para nos orientar. E quando começamos a enxergá-lo, não apenas como personagem, mas como estrutura ativa dentro da mente humana, a conversa deixa de ser sobre quadrinhos e passa a ser sobre a arquitetura invisível da própria consciência. O que o Superman revela sobre nós? Se o Superman é um ideal projetado, o que isso revela sobre a própria humanidade? Nós o criamos, antes do voo, antes das batalhas, antes mesmo do primeiro S desenhado no peito. Houve um desejo, e ele não veio do céu, veio de nós. Quando o Superman surge, ele chega como um personagem, mas o molde que o sustenta é muito mais antigo. O herói solar, o guardião que desce das alturas, o poderoso que escolhe servir em vez de dominar. Nada disso nasce nos quadrinhos. Isso já habitava a imaginação humana muito antes da primeira capa. E aqui está o ponto que poucos encaram. Se fomos nós que o imaginamos, isso revela algo essencial sobre quem somos. No fundo, mesmo sob camadas de cinismo moderno, existe em nós um impulso teimoso. Queremos acreditar que o mais forte pode ser o mais gentil, que poder pode servir, que compaixão pode liderar, que bondade não é fraqueza, é escolha. Mesmo quando a realidade insiste em falhar, Superman não é fuga, ele é direção. Ele não representa o mundo como ele é, representa o mundo como ele poderia ser. E essa diferença muda tudo. Símbolos não existem para copiar o caos, eles existem para organizá-lo. Quando projetamos nele a capacidade de carregar o planeta sem esmagá-lo, estamos confessando um anseio popular. Queremos que a força e ternura coexistam, que grandeza não exija arrogância, que a autoridade não precisa
precise de violência. Toda projeção revela uma falta. Se o mundo fosse plenamente justo, talvez ele fosse desnecessário, mas não é. E por isso, continuamos voltando. Talvez não vejamos bondade absoluta nas manchetes. Talvez o ruído seja mais alto que a esperança. Talvez o cinismo pareça mais sofisticado que a fé. Mas no imaginário coletivo, ainda escolhemos acreditar. Continuamos contando essa história às crianças. Continuamos imaginando alguém que poderia dominar o mundo e decide protegê-lo. Isso não é ingenuidade, é aspiração. Superman permanece como símbolo de esperança não porque seja invencível, mas porque insiste em unir poder e compaixão. Ele nos lembra de algo necessário. Podemos ser maiores que nossos impulsos, maiores que nosso medo, maiores que nossa própria sombra. Esperança não é negar o mal, é recusar tornar-se igual a ele. Se retornamos a essa narrativa geração após geração, é porque ela sustenta algo estrutural dentro de nós, uma necessidade profunda de eixo, de luz, de direção. Krypton e Smallville, Sol e Sombra, Queda e Retorno, Mito e Psique. A jornada nunca foi apenas sobre um homem que voa, sempre foi sobre o que escolhemos elevar dentro de nós e sobre qual versão da humanidade decidimos alimentar quando ninguém está olhando. A ideia central consolidada. Superman nunca foi apenas um personagem das HQs. Ele é a síntese viva de arquétipos que atravessam a história humana. O filho que vem do céu, mas escolhe crescer na terra. O ser de poder absoluto, que aceita o próprio limite. O invencível, que mesmo assim decide amar. Não no sentido religioso literal, mas como estrutura simbólica profunda. Ele encarna o Salvador moderno, aquele que poderia se impor e escolhe servir. Ele é a consciência que ilumina sem consumir, a força que aquece sem destruir. E o que torna isso poderoso não é a perfeição, é a escolha. Superman sangra, cai, morre e ainda assim escolhe proteger. O S em seu peito deixou de ser apenas o brasão da casa de El. Tornou-se um símbolo cultural, um lembrete de que no centro da humanidade ainda existe o desejo por luz. O que nos marca nunca foi sua invulnerabilidade, foi sua decisão. Superman não é a fantasia de sermos Deus, é a possibilidade que inspira sermos humanos em nossa forma mais elevada. O mundo pode ser cínico, pode ser caótico, mas ainda precisa de direção. Precisamos de histórias que nos puxem para cima, de símbolos que organizem o caos, de referências que nos lembram que força e compaixão não são opostas. Superman permanece porque representa esse eixo. Não apenas um herói, mas uma lembrança constante de quem ainda podemos nos tornar. Se você chegou até aqui, você é o meu símbolo da esperança. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também ama o Superman. Histórias ganham força quando são compartilhadas, porque no fim, histórias nunca são apenas histórias. Elas revelam quem somos, no que acreditamos e como escolhemos enxergar o mundo. Até!